Feira, como sempre, o compromisso de ministrar a palavra de Deus. E eu tenho feito inicialmente uma leitura aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que narra um episódio que todos nós conhecemos muito bem. A queda do primeiro casal que Deus colocou lá no Jardim do Éden. E o que eu quero falar nessa noite é que nós, os servos de Deus, povo do Senhor salvo por Jesus, não estamos exatamente num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha. A guerra que começou no Éden, ela continua até hoje. E é bom que saibamos que o inimigo é o mesmo e que a sua metodologia de trabalho não mudou. É muito bom numa guerra você conhecer quem é o seu adversário e quais são as armas que ele possui, para você poder se defender muito bem. Nós sabemos que Deus deseja a nossa felicidade, e Ele já fez tudo o que era possível para fazer o homem um ser muito feliz, vencedor. Agora compete a nós que conhecemos Jesus levar uma vida de permanecer em Cristo. Eu estou falando com salvos, não são pessoas que serão salvas, mas gente que já conhece o Evangelho, conhece Jesus, e agora temos que descobrir a maneira de permanecer nele. A nossa grande batalha hoje é de ficar em pé, é de não cair. A palavra diz que nós estamos assentados em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus nos colocou na melhor posição que alguém pode estar, que é em Cristo. Sempre que os escritores das cartas no Novo Testamento direcionavam a carta a uma igreja em determinada cidade, eles tinham cuidado de dizer: a igreja que está em Corinto e que está em Cristo, está em Tessalônica, está em Cristo, está em Éfeso e que está em Cristo. Se fosse hoje, podia dizer: a igreja que está no bairro de Campinas e que está em Cristo, porque humanamente falando nós estamos numa cidade, num país, mas espiritualmente a nossa posição é muito mais elevada. Então olhe, não caia, permaneça ali. E para permanecer, nós temos que entender esta verdade aqui que eu quero falar nesta noite. A maneira que o inimigo usou para enganar Eva, o modus operandi dele é o mesmo que ele usa hoje. Ele usou aqui com Eva e usou a mesma tática com Jesus lá no Monte da Tentação. O apóstolo João falou: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida, isto não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, em que consiste o ataque do diabo? Ele tenta a gente nessas três áreas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Foi isso que ele propôs para Eva. Ele enganou Eva, porque a tática, a arma do diabo sempre foi o engano, a mentira, a fraude. Sempre foi assim. E olha como ele aproximou daquela mulher, pondo em dúvida o caráter de Deus. Ele chegou e fez uma pergunta para ela: o que é que Deus disse para você? Que vocês não podem comer do fruto do jardim? Fez uma pergunta, não é verdade? É verdade que ele falou, proibiu vocês de comer? Quer dizer, que absurdo, que absurdo. Como que Deus faz isto? Planta o jardim e proíbe vocês? E isto ele estava questionando o caráter de Deus.
Isso é a mesma coisa que se eu tivesse um filho adolescente e ele saísse à noite e eu dissesse para ele: olha, você tem que voltar até às 23 horas. E um coleguinha dele lá perguntasse: que hora que seu pai falou? Ele disse 11 horas. Como quem diz: um absurdo, tão cedo assim. Aquele filho já seria enganado, ludibriado sobre o meu caráter. Foi uma coisa capciosa, maldosa aquela pergunta, e que Eva não estava preparada para responder. Ela falou, mas não falou tudo, ou acrescentou aquilo que a religião acrescenta. Ela introduziu a religião no mundo. Não, Deus falou que pode comer de tudo, mas daquela árvore, do fruto que está no meio do jardim, não podemos comer nem tocar. Deus nunca falou nem tocar. Isso aí foi por conta dela. Já introduziu a religião. E a partir dali, Satanás teve uma brecha para poder dizer que Deus estava mentindo. Que Deus estava mentindo. Que podia comer tranquilamente, que não teria nenhuma consequência daquelas que Deus havia falado. E a Bíblia diz em seguida que Eva olhou, não é? Viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e que poderia abrir o entendimento. Isto é, a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, o fruto, boa para se comer, concupiscência da carne, e que poderia descortinar para eles e se tornar como Deus. Isso é a soberba da vida. É o desejo que o homem sempre tem, despertado por Satanás, que ele não precisa de Deus, que ele pode se tornar Deus. Foi a mesma tática que usou com Jesus. Quando Jesus estava na consagração lá no monte, ele aproximou do Senhor e despertou a carne de Jesus, os olhos de Jesus e a soberba. Mande que essas pedras se transformem em pães. A carne não está querendo? Não é desejo da carne? Olha os reinos do mundo, dá uma olhada. A concupiscência dos olhos, se deixe levar pelos seus olhos. Olha aí que eu tenho para te oferecer. Os reinos, a glória do mundo. Leva Jesus no pináculo, salta lá embaixo, dá um show. A soberba da vida, se exalte, mostra que você pode sobreviver sozinho. O script é o mesmo, sempre induzindo a carne, a sedução aos olhos e esse desejo de grandeza, de ser autossuficiente. É assim que ele trabalha. Em relação ao primeiro casal, o diabo teve vitória, até que a Bíblia diz que o primeiro homem, sendo tentado, ele caiu, mas o segundo homem não caiu na tentação, não foi na conversa de Satanás. E nós não fazemos parte lá do Éden, nós fazemos parte desse segundo homem que venceu a tentação, que triunfou. Estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. É claro que o diabo não quer ver você bem, não quer te ver você no jardim, no paraíso, na presença de Deus, e fará tudo para poder abalar sua convicção e remover você da presença de Deus, porque ele próprio perdeu o encanto celestial, foi expulso de lá, e ele não conforma de estar sozinho nessa posição, longe de Deus. Lá no começo já enganou a terça parte dos anjos, mas ele desceu para enganar a humanidade. Ele não quer ver você feliz no seu casamento, feliz na sua vida material, feliz na sua vida financeira. Ele não quer te ver você num jardim na sua vida ministerial. Ele não quer te ver bem em nenhuma área da sua vida. Você está no jardim, está no paraíso, está em Cristo, e isso incomoda muito ele. Ele viu a felicidade do primeiro casal, ele percebeu a grandeza do ministério de Jesus, falou: vou minar o ministério de Jesus. É no começo. Ele não quer ver o seu crescimento espiritual, ele não quer ver você exercendo plenamente o seu ministério, e aí ele tem as armas dele.
que é o engano, né? Astúcia, o engano. Nossos meus pais não venceram, não entenderam isso, mas Jesus veio e Jesus entendeu muito bem. Aleluia. E a vitória de Jesus é a certeza da minha vitória. Ele não é um inimigo invencível. Não. Ele foi vencido. E nós temos que saber trabalhar isto. Paulo falou: eu não ignoro os seus ardis. Olha o problema de crentes: é fazer pouco do diabo, é ignorar os seus ardis, é achar que você está lutando é contra a carne, é contra sangue, quando não é. Quando não é. Ele fica colocando essa luta entre irmãos, entre nações, entre pessoas, e você acha que o seu inimigo é aquele vizinho, é aquela mulher, é aquele homem, é aquela pessoa. Não. A sua luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados. Sistema muito bem organizado, estrategicamente colocado para combater a sua vida espiritual. Porque o que é que me liga a Deus? O que ligava? Qual era o pilar que ligava Eva e Adão em Deus? Era a fé absoluta na verdade que Deus tinha falado. Fé na palavra que Deus falou. Eles viviam, Deus falou, eles se apegaram àquela palavra, eles viviam em obediência àquele princípio que Deus tinha ensinado. O inimigo quer remover você da sua fé, abalar a sua convicção, tirar as suas certezas. Ele quer tirar as suas certezas. Eva tinha certeza que era assim, Adão tinha certeza, até que alguém veio e colocou uma dúvida. O diabo tentou colocar dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha convicção, mas o diabo quis colocar dúvidas, enganar o Senhor. Ele quis abalar aquilo que mais bonito existe, que é a nossa relação de obediência a Deus através da palavra de Deus. Ele não quer te ver obediente, seguidor da verdade. O que me liga a Deus, a minha comunhão com Deus, é fruto da minha convicção absoluta que a palavra de Deus é a verdade. Aí Paulo vem, escreve aos Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 3 e 4, ele diz lá: eu não canso de dizer a vocês as mesmas palavras, porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês de alguma forma sejam também seduzidos, enganados, tenha o vosso sentido, a sua mente corrompida. E ele não falava exatamente sobre Satanás, não. Ele, assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados por quem? Ele cita no versículo 4, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, que apresentam um falso Cristo, que apresentam um espírito que não é o espírito que vocês receberam, outro evangelho. A tática que esses apóstolos falsos, profetas e os enganadores usam é a mesma tática do diabo. Qual que é o método dele? É a astúcia, é o engano. Apresenta uma situação que parece ser cristã. Ele fala de um outro Cristo. É Cristo, mas não se parece com o Cristo do Calvário, não se parece com o Cristo da Bíblia, com o verdadeiro. Vocês estão recebendo um espírito diferente do que vocês receberam no começo, uma mente, não é? Diferente, mas sobretudo está vindo aí um outro evangelho. E eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam também enganados, seduzidos pela falsidade, que é uma imitação do modus operandi de Satanás. Segue o mesmo caminho, encantando os seus olhos, despertando sua carne, despertando em você essa soberba da vida, esse desejo de ser autossuficiente, como alguns têm empregado aí,
que você não precisa, não é de alta ajuda, é de ajuda do alto. Mas hoje a falsa mensagem é esta: você precisa de alta ajuda, o poder está em você, está dentro de você. Desperte o líder que tem em você, desperte o forte que está em você. Não, irmão, em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem algum, mas venha do alto, do Pai das luzes, poder, sabedoria, unção nas nossas vidas. Não é alta ajuda, é a ajuda do alto, que nós temos que buscar todos os dias. O que fazer para não ser enganado, para não ser ludibriado, seduzido pela astúcia, pelo engano de Satanás e de homens, que à semelhança de Satanás usam as mesmas armas do diabo para enganar as pessoas quanto à nossa devida obediência à palavra de Deus. Jesus, em cada caso ali, ele se manteve fiel à autoridade da palavra e não se submeteu aos desejos de Satanás. Porque no versículo 4 ele fala, está escrito. No versículo 7 de Mateus ele diz, está escrito. E no 10 ele fala, está escrito. E porque está escrito, eu vou permanecer do jeito que está escrito. Não deixe ninguém alterar a Bíblia para você, alterar a palavra de Deus. Se mantenha leal à autoridade da Escritura, da verdade, do Evangelho. Como fazer isso? Imitando Jesus, né? Para vencer uma arma, eu tenho que ter uma arma mais eficaz. Qual que é a arma eficaz para vencer a mentira? A verdade. Só a verdade. A mentira fica até surgir, for revelada a verdade. E ela um dia será revelada. Conhecereis a verdade, e ela libertará vocês da mentira, do engano, da falsidade. Jesus venceu Satanás usando a verdade da palavra de Deus. Está escrito. O diabo não resiste, irmão, quando você pode fundamentar a sua conduta na palavra. Por que você vive assim, fala assim, se conduz assim, veste assim, anda assim? Você coloca aqui por causa da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não resiste o poder do está escrito. Se não está escrito, meu irmão, não tem força nenhuma. Porque nós não somos como muitos por aí, que quer fazer uma equivalência, e os fariseus faziam muito isso, né? Entre a tradição e a palavra, colocando a tradição em pé de igualdade com a palavra. Você não vai vencer Satanás engano coisa nenhuma. Paulo, quando escrevia aos Efésios, capítulo 6, ele fala: tomai a espada do Espírito na guerra, na batalha, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu fico até com dó de uma igreja, de um pastor, de um crente, de uma família que não tem nenhuma afinidade com a palavra de Deus, que não conhece a palavra, que não recebe a palavra, que não vive a palavra, que não medita dia e noite na palavra de Deus. Será uma presa fácil, porque não tem arma para combater a arma da mentira. Ele será enganado, seduzido. Tomando sobretudo a espada do Espírito. Porque a espada, irmão, por isso que Paulo fala armas da direita e da esquerda, né? Armas ofensivas e defensivas. A palavra de Deus como espada é uma arma defensiva e ofensiva, arma da direita e arma da esquerda. Com ela você tanto se defende como você ataca. Não precisa mudar de arma. Essa agora é para defender, essa agora é para atacar. Não, essa espada ajuda você de todas as formas. É para defender? Tem defesa. É para atacar? Tem poder para atacar. Lá no final da história,
Estava lendo isso hoje ainda, mais uma vez, em Apocalipse, quando fala da guerra final contra Satanás, a trindade satânica, mostra os vencedores, e diz lá, eles os venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, aleluia. Eu quero terminar lembrando o que Pedro escreveu. Nós vivemos, sem dúvida, irmão, a última hora da igreja na terra. O Espírito Santo está terminando de ornamentar, de preparar, de embelezar a noiva. Vocês têm notado como a igreja está ficando cada vez mais bonita? Como a noiva está cada vez mais bela? Tem gente que olha para a igreja e acha que ela está ficando cada vez mais mundana, corrompida. Não. O Espírito Santo, irmão, ele sabe ornamentar a noiva. Ele sabe preparar essa igreja para entregar para Jesus. Não vai entregá-la uma igreja degradada, corrompida, manchada, não. Ele vai entregar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. A noiva de Jesus está cada vez mais bonita. Mas Pedro, percebendo, irmãos, que vivemos a última hora, ele fez uma recomendação. Tendes muito firme a palavra profética, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Quanto mais escura for a noite, noite escura na moral, na ética, na espiritualidade, quanto mais escura se tornar esta noite que a igreja entrou nela, mais você se deve apegar a esta palavra como uma luz que clareia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar. O dia está para amanhecer. Aleluia. Enquanto não vem, se apega a esta palavra como uma luz que clareia em lugar escuro. É o único norte que você tem. Aleluia. Ela mostra o rumo, o caminho. Lembra os irmãos que nas pragas do Egito, uma delas era a praga da escuridão. Todo o Egito foi tomado por trevas, 3 dias, não apareceu sol, nem estrela, nem lua, escuridão. Egito na escuridão. Mas a Bíblia diz textualmente que no arraial do povo de Deus tinha luz. Aleluia. O mundo está perdido em treva, não sabe o certo e o errado, o que é pecado, o que é não é, mão direita, não conhece nada. Mas o povo de Deus tem luz, tem discernimento, tem revelação, tem rumo. Sabe o que é certo e o que é errado, sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Nós não estamos perdidos, não. E por quê? Porque temos a revelação de Deus aqui, ó. O diabo quis romper o pilar que liga a gente ao céu, que é a obediência à palavra de Deus. Mas ele não vai conseguir conosco, não, porque nós estamos apegados a essa verdade aqui, ó. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem em pé comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acho que todo pastor tem que ter o mesmo sentimento que Paulo tinha. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam também de alguma forma enganados. E há 2 consequências aqui desse engano. Ele diz lá: a mente de vocês vão corromper, e vocês vão apartar da simplicidade e da pureza de Cristo.
Irmão, não deixa o diabo te afastar da simplicidade do Evangelho, da gostosura do Evangelho, do prazer do Evangelho. Não deixe as filosofias do mundo contaminar essa simplicidade do Evangelho. Aleluia. Peça ao Senhor para resgatar em você, né? Isto. Nós decidimos agora no simpósio que o ano está chegando, 2017 será o ano da celebração da Reforma Protestante. Não para comemorar 500 anos, mas para resgatar as doutrinas da salvação que originou a Reforma. Aleluia. Glória a Deus. E vai ser assim, né? Vai ser assim em nome de Jesus. Você pode levantar uma das mãos para os céus e dizer: eu estou em Cristo e nele eu vou permanecer. Aleluia. Comece a orar, nosso Deus e nosso Pai. Fortalece, fortifica as nossas convicções espirituais. Ó Deus, aumenta na tua igreja, Senhor, o apego, Senhor, o amor à palavra, a arma poderosa, Senhor, a única capaz de triunfar, Senhor. Deus, desperta teu povo, desperta a tua noiva, Espírito Santo, nesta nação, Senhor. Teu povo, Senhor, precisa de renovo espiritual. Deus, cerca-nos com teu amor, com teu cuidado. Ajuda-nos nessa batalha, ó Deus, dando armas, munição, poder, graça, discernimento, revelação espiritual. Que nenhum de nós sejamos tragados aqui, ó Deus, e percamos a alegria do paraíso, a alegria do Éden, a alegria de estar na tua presença, Senhor. Que nada e nem ninguém venha nos afastar da tua santa presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Licali, xeri, andi, queibicol, anda, xebi, forcanda, lavachou, dá o anestério,